Amém. Da continuidade. Ó. Missões e evangelismo. Nós estávamos estudando, né? Lembra que nós estudou? Falamos dos 4 pontos. Lembra disso? Das missões, o Espírito Santo, para poder, venham fazer missões. Lucas 24:49 e Atos 1:8. Ó. Tinha faltado essa parte, que é importante. Senão já era para nós pular para outra. Mas tinha faltado essa parte aqui. De novo, Atos 1:8. Lembra? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, certo? Então, de novo, lembra? Os 4 pontos. Jerusalém, Judéia, né? Samaria, confins da terra. Isso é importante. Ó. Não tem como falar de missões se não conhecer isso. Não é só em fazer a obra. Ó. Lembra que nós estudou na outra? Ó? Jerusalém, que é local, lembra? Judéia, que é regional. Lembra disso, amor? Missões regional. Né? Tanto geograficamente é isso também. Samaria nacional e confins da terra internacional. Lembra disso? Lembrado? Jerusalém local, Judéia regional, Samaria nacional, confins da terra internacional. Pois bem, já entendemos isso daí, que aqui as missões são os 4 pontos, que é uma ordem contínua, né? Hã? Nós fez até aquele desenho lá, lembra? O círculo, que é uma ordem contínua, que é Jerusalém, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Isso daqui não é teoria não, viu? É prática de verdade, mano. Hã? Tá entendendo? Não é teoria, é prática. Ó, pois bem, nós entendemos já os 4 pontos. Mas, todavia, missões, nós temos que entender isso. Porque Efésios 6, versículo 12. Nós temos que entender isso daqui, ó. Porque você vai fazer evangelismo. Isso não é teoria, é prática, né, amor? É só ir lá chegar e fazer? Você vai lutar contra o quê? Contra demônios, né? Hã? Você vai fazer obra evangelística, demônios. Quando Jesus chegou em Gadara, o que tinha lá? Não era uma legião de demônio? A maioria das pessoas que Jesus libertou, até curou, aquela mulher que andava corcunda há 18 anos, lembra disso? O que Jesus falou? Não falou que era um espírito de enfermidade? E expulsou o espírito de enfermidade e depois ela foi curada? Então, nós temos que saber que nós vamos lutar contra o quê? Uma luta espiritual. Hã? Porque, ó, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades, nos lugares celestiais. Então quer dizer, ele está dizendo que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra esses 4 tipos. Você entendeu? Aqui missões, 4 pontos, né? Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Agora conta só, ele está falando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra. Número 1, principados. 2, potestades. 3, príncipe das trevas. 4, hostes espirituais da maldade. Está vendo que é 4? Porque cada lugar atua um.
Embora aqui tá de trás para frente a ordem, não tá. Tá principados, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, entendeu? Mas colocando na ordem certa, ó. Hostes espirituais. Aqui, ó, Efésios 6:12. Hostes espirituais. Certo? Aqui, ó. Príncipes das trevas. Potestades. Aqui, ó. Potestades, dá pra ver aí? Hã? E principados. Tá falando 4, embora tá de trás pra frente, mas tudo bem, nós sabemos que é assim, ó. Então vai fazer evangelismo. Cadas, tá vendo aqui, ó? Ele mandou, por que Jesus mandou fazer, ó, missões em 4 pontos? Pra você ver, muitas das vezes o crente não quer ser organizado, mas o diabo é. Você tá vendo que tem aqui, ó, 4 também, ó? Porque cada demônio atua numa área. As hostes espirituais. Hostes espirituais são os locais. Aqui, ó, tá vendo? Ó. Locais. Que atuam o quê? Individual. Atua individualmente. Tá entendendo? Numa pessoa, você vai, por exemplo, você vai orar por uma pessoa, tá entendendo? Tem um demônio que atua. Como Jesus não expulsou da mulher corcunda, aquela mulher de 18 anos, lembra aquela passagem na sinagoga? Era um espírito que, uma hoste espiritual que atuava o quê? Individualmente. Assim como não tem só uma, tem vários. Quando Deus expulsou a terça parte dos anjos e os precipitou junto com Satanás. Imagine que a Bíblia fala em Salmos que é milhares e milhares de anjos que há. Se ele expulsou uma terça parte, imagine milhares e milhares de demônios que tem. Aquele, por exemplo, aquele que falou que era um espírito de legião no Gadareno, não era um espírito de legião? Ele não expulsou, não entrou numa manada de porcos? Quantos será que era uma... Segundo dizem, legião naquele tempo era usado para falar sobre era seis, se não me engano acho que era um batalhão de 6.000 homens. Ou era 5.000 homens, se não me foge agora a memória, uma legião, entendeu? Era 5.000, era 6.000, alguma coisa assim, que era um batalhão, que era chamado de legião, entendeu? Batalhão mesmo de guerra. Então era comum usar essa linguagem. Quando ele perguntou a Jesus, qual que é o seu nome? Ele falou, legião. Era 5.000 demônios que havia naquele homem. Mas atuava o que? Era tudo hostes espirituais, que atuava individualmente, local, naquele local de Gadara. Porque sempre onde houver ilegalidade tem demônio atuando. Por exemplo, era proibido criar porco, ali fazia parte de Jerusalém, de Israel, Gadara. E era proibido criar porco, não era um animal impuro da época? E eles estavam apacentando porcos, então tinha o que? Ilegalidade. Onde tinha a ilegalidade, o que tinha? Uma legião de demônio, atuando nenhum, então é individual. Então nós sabemos que se nós vamos fazer a obra, ganhar almas, tanto local, na igreja, pessoas que vão aí, nós sabemos que nós vamos ter que lutar contra hostes espirituais. Aqui, ó, e príncipe das trevas é que atua o quê? Uma região, é regional, ó. São demônios regionais, atua em uma região. Por exemplo, você vai fazer evangelismo numa região, você não vê às vezes mesmo na igreja, fala, tem pessoa que acha que isso daí é espiritualizar demais. Tá entendendo?
Mas na verdade não é espiritualizar demais, porque quando fala assim, tem que mapear, você já não viu até na igreja mesmo, onde nós congrega falando? Tem que mapear o local, isso é uma verdade mesmo. Você tem que saber, por exemplo, você vai abrir um ponto de pregação aqui em casa, você não vai nem, ou seja, num bairro outro, você não vai nem estudar o local, o que tem lá. Às vezes tem um terreiro de uma tumba lá, tem uma coisa. Você tem que atuar, por quê? Porque é a príncipe das trevas que atua em uma região. Uma região, por exemplo, um bairro. Tem demônios que atuam naquele bairro ali, sabia? Atuam naquele bairro. Príncipes das trevas que atua, tanto como tinha hostes que atuavam naquele homem com o espírito de legião, tinha demônios que atuavam naquela região toda daquele cemitério ali de Gadara, porque eles viviam na onde? Na ilegalidade. Que atuavam naquele local. Então são o que? Regionais. Você vai abrir, você vai fazer o evangelismo, você tem que saber. Por isso que às vezes a pessoa abre, não dá certo, acontece um monte de coisa. Ela não orou, não fez nada, só acha que é chegar lá, abrir, chegar no local. Por exemplo, evangelismo, nós faz, os irmãos acham que só ir lá pro leprosário, tirar foto, aquele negócio bonito e pronto, não sabe que atua ali, é um hospital que é espírita, tem católico, tem um monte de coisa, então ali tinha de ser algo de uma consagração, mapear, ver quem que é o diretor dali, que com certeza é espírita, porque os funcionários dali, a maioria são tudo espírita ali da administração do hospital, e fazer uma oração, uns propósitos para lutar, porque não adianta chegar só lá, aí ninguém se converte, os demônios estão agindo lá, você prega a palavra, as pessoas recebem a doação, e o evangelho não é só fazer caridade. O mais importante é ganhar almas, porque se fosse só fazer caridade, Jesus tinha descido com um caminhão cheio de coisa, tinha só doado e tinha voltado embora para o céu. Mas ele veio com o objetivo de pregar. Você vê que a maior parte ele pregou. Outras vezes ele multiplicou pão e peixe, mas foi em menor parte, porque a importância dele maior era ganhar alma. Não que você não deve fazer a caridade, deve sim, mas sua importância maior tem que ser ganhar alma. Aí chega lá no hospital, só dá as coisas e vai embora, e sai de lá, os demônios estão lá. Você tem que chegar e tomar o território. Tem que chegar e tomar o território. Entendeu? Apiar e orar para você poder o que? Estabelecer. Qual foi o intuito de Jesus? Estabelecer o reino dos céus na terra. E Samaria, potestades, são aqueles que atuam o quê? São os nacionais, nações. Aqui, ó, nacionais. Ó. Nacionais. Atua onde? Em uma nação toda. Em uma nação. Demônios. Tá vendo que tem a hierarquia deles? Que atua o quê? Em nações. No governo. Na política, na corrupção. Tá entendendo? Que atuam na onde? Já naquelas pessoas mais poderosas, entendeu? Na política, na área da saúde, em vários lugares para poder corromper tudo, entendeu? Os que atuam são as potestades. Porque tanto potestade e principado, você vai ler na Bíblia e você tem que distinguir. Porque principado e potestade são autoridades. E os demônios, antes de ser demônios, eles eram autoridades, não eram anjos. Se você ler na Bíblia, vai dizer em Romanos 13, principados, mas está falando das autoridades governamentais, porque principado em si significa isso, uma autoridade, entendeu? Mas aqui quando fala em Efésios, está dizendo o quê? Dos demônios. Tanto que tem principado para os anjos mesmo que estão no céu também. Entendeu? E lá em Judas vai dizer que Deus guardou em prisões aqueles que não guardaram o seu principado, ou seja, a sua posição, seu lugar de autoridade, né? Que ele lançou em prisões, que são os demônios, que não guardou o seu principado angelical, quando eles eram anjos, né? Então, potestade atua numa nação, quando tem um governo corrupto, nós mesmo viveu com o PT, com um monte de tempo. Potestades, por que conseguiu trocar o governo? Porque a igreja orou, buscou, entendeu? Tomou uma posição e lutou o quê? Fez jejum, orou, intercedeu, fez seu papel de cidadão, voltou contra aqueles corruptos, e quem tinha mais chance de ganhar, lutou contra o quê? Derrubou potestades. Por que já vem um vírus depois em seguida? Tudo,
mundial, é tudo luta espiritual, as pessoas não entendem, não é espiritualizar demais, só você ler a Bíblia do jeito que tá, sem inventar moda, você vai ver que é isso. Como Jezabel e Acabe, quando tem corruptos, quando tinha Jezabel e Acabe, como que era a nação de Israel? Os profetas de Baal profetizavam na mesa dela em troca de comida, de dinheiro. Tá entendendo? E tinha só que um Elias e 7.000 que estava escondido. Que aquele Obadias tinha escondido lá os profetas. E era Elias lutando sozinho contra potestades terríveis. Então potestades atua o que? Nacional, e principados internacional. São internacionais. Ó. Internacionais que atuam na onde? Nas ligações mundiais. Quando vir o anticristo, vai ser o quê? Tudo isso daqui, ó. Os principados vão estar atuando internacionalmente, nacionalmente, regionalmente, individualmente, mas mais aqui, ó, nessas ligações, porque ele não vai ter que ter ligações internacionais, para poder estabelecer o seu governo, não é? Mundial. Então são esses que atuam internacionalmente, de uma nação para outra nação, através do governo, da política, da saúde, de várias coisas, da maçonaria, dos Illuminatis, tudo isso daí, principados atuando nesses meios. Então, quanto maior for a sua missão, mais luta você vai ter. Se você está trabalhando no local, na obra local, na igreja local, você está lutando contra hostes espirituais e regionais, porque estão naquela região, que vão querer fazer de tudo para que as pessoas não cheguem naquele local. Quando você sai para fazer missões urbanas, regional, você está lutando contra príncipe das trevas. Se você vai para outra nação, sai daqui e vai, nacional quer dizer, se você sai do seu estado e vai para outro estado, você está lutando contra potestades. O nível vai aumentando, tá entendendo? De luta espiritual. Você sai daqui e vai para a África, vai para a Itália, vai para outro país. Você vai lutar contra potestades. E se você sai daqui para outro estado, aliás, você vai lutar contra, sai do São Paulo para o Rio de Janeiro, que é potestades. Sai daqui para Bahia, para outro lugar. Você está lutando contra demônios. Na Bahia mesmo, tanto de demônios que tem, tanto de o que impera lá não é macumbaria, todas essas coisas, pai de santo. Então, o tanto de demônio que tem lá, você está lutando contra potestades. Se você sai para os confins da terra, você está lutando internacionalmente contra principados. Paulo, qual que foi a luta de Paulo? Paulo foi nos confins da terra. Ele não falou em 1 Coríntios capítulo 12 que tem um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele? Que foi colocado um espinho na carne para que ele não se gloriasse. Qual que foi a luta? Aí, ó, Paulo ficou preso. Os outros apóstolos, aconteceu tantas coisas, mas qual que foi o pior, que mais sofreu, padeceu? Não foi Paulo? Porque a luta dele foi maior. Contra principados, lutou contra hostes espirituais, contra príncipes das trevas, contra potestades e contra principados. Por isso que ele vai dizer, ó, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais nas maldades nos lugares celestiais. Então a luta é espiritual. Você tem que saber que vai ter uma luta. Você vai sair para fazer, pode apagar aqui? Você vai sair para fazer evangelismo, você vai pregar a palavra. Não é só pregar a palavra, você vai ter uma luta espiritual, uma batalha a vencer. Em oração, Jesus falou, tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Você vai ter uma luta para você lutar em oração, em jejum, entendeu? Para que você possa estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Tá entendendo? Então é importante saber isso daqui, ó. Nessa luta terrível que nós temos para poder fazer o evangelismo. Se nós não entender isso daqui, ó, tinha faltado isso daqui. Nós não vai entender. Aí você fala, mas lógico que tem uma hierarquia, porque lá no céu, você lê na Bíblia, qual a classificação de anjo que você vê? Lá no céu,
Por exemplo, você vê, falar, o que você vê falar na Bíblia são anjos, né? Quando fala anjos comuns, né? No plural, né? Quando fala anjos, você vê falar anjos serafins. Aí você vê querubins e arcanjos, né? O que você vê dá nome. Aí você não vê mais classificação, não é? Serafins, querubins e arcanjos. E anjos no plural, não é? Se você ler a Bíblia. Então agora você vê, aqui são anjos comuns no céu, anjos que guardaram seu principado, certo? Agora você vê o que nós deu quando fala dos demônios. Você não vê quantas que tem agora que nós viu? Hostes, né? Hostes, príncipe das trevas, né? Potestades e principados. Olha lá. O que você vê que bate 4 certinho? Hã? Tá entendendo? Você fala por quê? Ó, você não vê? Tudo é uma hierarquia, ó, no céu. Anjos, serafins, querubins e arcanjos. Aí quando você lê lá que tá falando dos demônios, dá 4 classificações. Hostes, principados, potestades, hostes, príncipes das trevas, potestades e principados. Então você não vê 4? Porque os demônios eram o quê? Não eram anjos? Hã? Então, se eles eram anjos, eles não guardaram o seu principado. Mas quando eles foram expulsos, não continua a hierarquia, por mais que eles não são mais anjos, são anjos caídos. Porque tem que entender isso, ó. Falando as regiões celestiais. Aqui as regiões celestiais, ó. Regiões celestiais, certo? Aqui é a Terra. Certo? Uma ilustração. Então você vê chamando o que? Anjos caídos. Quando eles estão nas regiões celestiais, eles são anjos caídos. São espíritos, certo? São demônios, mas são espíritos, né? Você não vê que bate certinho 4? E qual que é os 4 pontos da missão? Não é 4? Então, ó. Quando eles saem daqui, das regiões celestiais, e vêm para a Terra, ó, presta atenção. Aí eles são demônios. Tá entendendo? Quando eles estão na Terra. Por quê? Porque lá Deus os expulsou para regiões celestiais. Então eles são anjos caídos. A Bíblia chama de anjos caídos. Quando eles vêm para a Terra, lembra que nós estudou? Que até o próprio Deus respeita aquilo que ele estabelece. Deus não podia descer na Terra na hora que ele quisesse, não podia fazer o que ele quer, não é Deus, mas ele respeita aquilo que ele estabelece, entendeu? Ele respeita. Então aqui eles são anjos caídos, foi do jeito que falou. Hostes, princípios das trevas, potestades e principados, Efésios 6, certo? São anjos caídos nas regiões celestiais, mas para eles virem na Terra, eles precisam do quê? De um corpo. Ó, de um corpo. Para ele poder agir na Terra, ele precisa de um corpo. Senão não tem como agir na Terra. Então, por isso, quando ele vem aqui, eles têm que se apossar de, ó, um corpo. Aí, por isso que a pessoa diz que aquela pessoa está endemoniada. Porque eles são demônios. Da mesma maneira, o Espírito Santo não trabalha na Terra. Deus não é Espírito? Para trabalhar na Terra, ele trabalha através de quem? Da igreja. Então o corpo é o passaporte, o quê? Terreno. Tá entendendo? Então para eles trabalhar, eles precisam de um corpo. Aí eles são demônios, tá entendendo? Mas Jesus deu autoridade para nós expulsarmos eles e mandarmos para onde? Para o abismo. Lá numa região da terra, de algum lugar da terra.
nas partes mais profundas, como a Bíblia diz, tem um lugar chamado o quê? Hades. Tem um lugar chamado Hades. Tem um lugar chamado Hades. Onde tem, que é o lugar de tormento. Ó. Lugar de tormento. E tinha o seio de Abraão. Tinha o seio de Abraão. Antes da morte de Jesus. Que Jesus não contou lá, que os outros falam que é uma parábola, mas não é uma parábola. É uma história real porque ele dá nome. Lázaro, o rico, Abraão. Então, quando Jesus contava a parábola, ele não dava nome real. Ele fazia uma ficção. Certo homem, um pai de família, um patrão, um não sei o quê. Aqui não, ele dá nome. Mas o seio de Abraão, onde era aqui? O seio de Abraão, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele não está mais aqui. Porque a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele levou lá para a eternidade, o seio de Abraão, certo? Então, hoje, nesse momento, o Hades é o lugar de tormento e embaixo o abismo. Embaixo o abismo. E quando Jesus se encontrou com aquele gadareno, que o demônio rogou? Peço que não me lances para o abismo. Aí pergunta, por que Jesus não lançou para o abismo? Porque ele deixou de exemplo para nós, que nós podemos lançar no abismo. Tem um abismo que fala aqui, ó, quer ver? Tem o abismo em Judas. Judas, capítulo, versículo 6. Judas 6, porque não tem capítulo, ó. Os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Ó, deixaram aqui as regiões celestiais, porque Deus deixou aqui temporariamente. As regiões celestiais são os lugares para eles estar. Ó, deixou a sua habitação. Aqui você já sabe que é o quê? Regiões celestiais. Ele o reservou na escuridão e em prisões eternas até aquele grande dia do juízo. Ou seja, aqui, ó, no abismo. Ó, Pedro também. Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os o lançado no Hades, aqui vai estar inferno dependendo da tradução, mas só que é errada essa tradução, certo? É Hades, você lê no grego original é Hades, que o inferno não foi nem inaugurado ainda. Mas havendo-os o lançado no Hades, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado até o dia do juízo. Então Deus deu autoridade para nós, toda vez que um anjo deixa a sua habitação, e desce para a terra e se aposta de um corpo, nós como igreja, ó, aqui é a igreja, nós como igreja, ele falou para Pedro, te dou autoridade na terra e no céu, ele falou, aliás, Jesus falou, toda autoridade me é dada, tanto na terra e no céu, vão e pregar, expulsar o demônio, falar nova língua, ó. Então ele deu autoridade para a igreja, orar e expulsar o demônio dessa pessoa e lançar para cá, ó, para o abismo, para nunca mais sair. Tá entendendo como evangelismo já puxa isso daqui? Você tem que saber disso? Evangelismo, você tem que saber disso daqui, meu. Tem que saber, não tem como. Você vai fazer evangelismo, você nunca vai, porque Jesus falou, quando um demônio deixa uma pessoa, ele vai para lugares e depois ele volta. Você vê aquela casa limpa, ele volta com mais 7. Tá entendendo? Com mais 7. Então quer dizer, você ora pela pessoa aqui, expulsa aquele demônio, certo? Só expulsa, pá, sai. Saiu. Demônio volta para a região celestial, fica vagando. Aí depois aquela pessoa não aceitou Jesus, ou aceitou Jesus, não ficou firme. Quando ele volta com mais 7. Aí você fala, pô, a pessoa aceitou Jesus, desviou e tá pior. Por quê? Porque veio mais 7. Se era um demônio que atuava. Então vou pregar Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então vou saber que cada lugar tem um demônio agindo, certo? Cada lugar tem um demônio agindo. Mas você vê que é 4
hierarquia dos demônios, mas são 4 hierarquia dos anjos. Então cada lugar que eu for pregar que tiver um demônio agindo, tem um anjo agindo a meu favor. Tá entendendo? Mas eu preciso entender isso para poder expulsar os demônios. Eu vou individualmente, tem anjos comigo. Você vai lutar contra os príncipes das trevas, tem serafins contigo. Você vai contra as potestades, tem querubins. Contra principados, tem arcanjos. Cada um. Ó, olha só aqui para você ver, Daniel. Isso não é invenção, não, é Bíblia. Aqui, ó, Daniel capítulo 10, versículo 12, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte, ó, tá vendo? Principados. Mas o príncipe do rei da Pérsia Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim e uns dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Se levantou principados, mas Miguel, que é um arcanjo, viu? O arcanjo Miguel, fala em Judas, lutou contra. Então, ó, cada principado tem um anjo, um arcanjo para lutar. Cada potestade, um querubim. Cada príncipe das trevas, um serafim. Cada hoste. Não, na verdade é 2, né? Na verdade é 2, não é 1. Por quê? Porque Deus expulsou a terça parte, certo? Expulsou a terça parte. Então você pega um total, por exemplo, de 100. Deus expulsa a terça parte. Você divide por 3, dá 33, alguma coisa, certo? Divide por 3. Então Deus expulsou a terça parte. Então quer dizer que Deus expulsou a terça parte. Então uma terça parte dos demônios é essa quantidade, certo? Um exemplo. Estou falando um total de 100, mas são milhares, milhares e milhares. Então ficou 2 vezes isso daqui. Vamos colocar como se fosse 33,3, que dá alguns quebrados. Então ficou 2 quantidades dessas. Então cada um demônio tem 2 anjos para lutar contra ele. Então quem que vai ganhar? Se tem 1 para lutar contra 2, quem ganha? Tá entendendo? Então é isso, evangelismo e missões. Amém? Glória a Deus. Gostou? Então Deus abençoe.